palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje que nos é apresentado para a nossa meditação pessoal nos conduz àquilo que é a totalidade da observância da lei de Deus. Lei de Deus gravada em nossos corações, lei de Deus que conduz a nossa vida no caminho certo, a totalidade. Nós somos chamados a essa totalidade. Para explicar isso, Jesus, ele utiliza de um exemplo linguístico, porque Jesus, o Verbo encarnado, teve que aprender uma língua. Jesus falava o aramaico, que era uma derivação do hebraico. E Jesus teve que aprender também o sistema linguístico, né? Daquilo que ele falava, do idioma que ele falava. E ele usa do exemplo desta realidade linguística para falar da lei de Deus. Porque você viu que no texto apareceu aqui, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. O texto original, na verdade, ele fala que letra é essa. A letra que aparece aqui é o iota. O iota era a menor, e é a menor letra do alfabeto hebraico. A menor letra do alfabeto hebraico. De fato, isso quer dar uma conotação de que é a menor parte de algo, o menor detalhe de alguma coisa. E por que Jesus traz a letra do alfabeto hebraico para dizer sobre a lei de Deus? Ele traz isso porque justamente o comportamento humano, ele é imprevisível. O comportamento humano, às vezes, ele observa os detalhes, mas muitas vezes ele transgride aquilo que é essencial, não é? Ele se prende, às vezes, né, ao micro e esquece do macro. Mas pode acontecer o contrário também, porque o comportamento humano, às vezes, guarda um detalhe, se prende num detalhe, e muitas vezes releva também algo pequeno, algo que aparentemente não tem importância. Jesus, por algumas vezes, teve que contrastar isso, porque bastava dizer assim, não mate, cumprir o mandamento, né? E aí Jesus alarga ainda mais o conceito de não matar. Tanto que se nós somos sinceros e fiéis às nossas consciências quando vamos confessar, a gente vê que por detrás desse mandamento não matar, podem esconder outros comportamentos que agridem diretamente o nosso próximo, a integridade do nosso próximo, a boa fama do nosso próximo, não é? E aqui a gente pode elencar uma série de coisas, né? A fofoca, a difamação, os nossos julgamentos, a nossa mania muitas vezes de diminuir as pessoas, ou seja, todas essas realidades que se escondem atrás de um grande mandamento. É isso que Jesus está
alertando a cada um de nós. Muito cuidado, não é? Para uma observância, muitas vezes, muito escrupulosa de detalhes e coisas grandiosas estão passando, né, aos nossos olhos. É aquela velha história, né? A gente filtra o mosquito e engole o camelo, não é? Então, Jesus exemplifica com essa menor letra do alfabeto hebraico para dizer, ou é tudo ou é nada. Nós temos que encaminhar-nos para a totalidade. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. E a nossa vida precisa ser direcionada completamente para Deus. Nas coisas grandes, mas também nas pequeninas coisas, nos detalhes da nossa cotidianidade, realidades muito perto de nós, que muitas vezes passam despercebidas, mas nós precisamos observar. Depois, Jesus fala de um outro sinal ortográfico, ele coloca a vírgula, a vírgula. O termo original que aparece aqui é queraia. Queraia era um acento que era colocado, usado no alfabeto hebraico, por exemplo, para sinalizar as vogais. Os escribas, que eram pessoas muito dotadas de inteligência para a compilação das leis, que eram os escribas, dentre eles tinha um grupo que eram chamados de massoretas, tanto que esses sinais são chamados de sinais massoréticos no alfabeto hebraico. Eles criaram sinais para representar as vogais. Por exemplo, se você tem um N no alfabeto hebraico e tem um tracinho embaixo, aquela conjugação de N e tracinho vira na. Se você tem um N com duas bolinhas embaixo, aquela conjugação de N e duas bolinhas vira né. É para integrar as vogais no alfabeto. Mas por que Jesus colocou aqui nem uma vírgula? Porque na lei de Deus é assim, as coisas têm o seu devido lugar. E as coisas estão ajustadas segundo o projeto do Criador. Nós não podemos mexer, nós não podemos mudar de lugar, porque se mudar de lugar, pode mudar completamente o sentido das coisas. Basta ver hoje, né, muitas vezes, as situações do que fizeram com a lei de Deus, do que fizeram com a lei do Criador. Um exemplo desse sinal, por exemplo, a gente tem lá no Salmo 53, não sei se você já meditou esse salmo, no Salmo 53 diz assim, Deus não existe. Se nós ficássemos só com isso, né, como assim Deus não existe? Aí tem lá 2 pontos, pensa o insensato. Esses 2 pontos aqui é para explicar o que veio anteriormente. Se a gente lê só até Deus não existe, a gente se escandaliza, mas vem 2 pontos, pensa o insensato. Ou seja, os pontos eles têm a sua importância, né? Na nossa língua também, né? Uma vírgula faz toda a diferença. É isso que Jesus está querendo dizer. As coisas têm o seu devido lugar. E a lei de Deus deve ser observada conforme ela foi transmitida, conforme ela foi revelada. Por isso nosso Senhor, Ele veio para dar plenitude, para trazer a totalidade. Porque diante dele estavam muitas pessoas que descuidavam de muitas realidades da lei de Deus. Daí a importância, meus irmãos e irmãs, nesse período quaresmal, de fazermos o exercício de interiorizar a lei de Deus, de deixá-la gravada em nossos corações, e não apenas uma observância exterior da lei de Deus, uma observância muitas vezes escrupulosa, superficial, uma observância só aparente da lei de Deus. Do contrário, nós nos tornaremos apenas atores da lei de Deus. Mas o Senhor não quer que nós sejamos atores da lei de Deus. Ele quer que nós sejamos mestres da lei de Deus. Tanto que ele usa a expressão didáscalos, não é? Didatas, ou seja, aquelas pessoas que apontam o caminho certo, com testemunho de vida, com uma observância coerente da lei de Deus. Nós também vamos viver a lei de Deus e vamos ensinar as pessoas
também a fazer a mesma coisa e conduzir as pessoas no caminho do Senhor. Mas eu tenho certeza que você também, assim como eu, nós esbarramos no elemento, a nossa incapacidade. Porque só pela nossa boa vontade, ninguém é capaz de cumprir a lei do Senhor. Coitado daquele que se acha o muito bom, o muito santo, em observar os mandamentos de Deus. Coitado daquele que despreza um auxílio importantíssimo, que é a graça de Deus. Nós somos incapazes, por nós mesmos, de observar os preceitos do Senhor, os seus decretos. Nós precisamos do auxílio do alto, da graça de Deus que vem para dar plenitude aos nossos esforços humanos, a nossa penitência, a nossa oração, o nosso jejum, tudo o que nós fazemos como resposta para Deus, a graça dele vem para conduzir tudo isso à plenitude. Abaixe a sua cabeça e peça então ao Senhor esta graça para a sua vida. Talvez você deixe passar o iota, a vírgula, talvez você deixe passar detalhes que são muito importantes no cumprimento da lei de Deus. Mas talvez você deixe passar porque você toca na sua incapacidade. Por isso, Senhor, vem e ajuda-nos. Vem com a Tua graça e ajuda a nossa incapacidade. Dá-nos, Senhor Jesus, a força do alto para podermos viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra, para que nós não nos percamos. Dá-nos hoje esta graça particular de que nós precisamos. Cada um de nós sabe qual é a sua necessidade. Dá-nos a Tua graça hoje para que vivamos, Senhor, a Tua palavra e cumpramos a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.